Bom, pessoal, queria só dar uma passada aqui para vocês na parte teórica do que são os tipos de descontos que a gente vai ter, tá certo? Basicamente, a gente vai ter duas formas de trabalhar com descontos. A gente vai ter o desconto racional, tá certo? Ou o desconto por dentro, e a gente vai ter o desconto do tipo comercial, tá certo? Ou desconto por fora, tá? Cada um desses dois pode ser feito da forma no regime de juros simples ou no regime de juros compostos, tá certo? Compostos. A mesma coisa que para o desconto comercial, juros simples ou juros compostos, ok? Então, a gente pode pensar aí em quatro modalidades um pouquinho diferentes uma da outra de calcular desconto. Racional simples e racional composto, comercial simples e comercial composto, tá certo? Então, a gente tem que passar aí por quatro formas de calcular desconto, tá? Só lembrando que, e aí o regime de juros simples, a gente tem o que aí? A gente tem essa forma dos juros, que é igual a capital vezes taxa vezes prazo, ou a gente pode usar também uma fórmula de juros simples relacionando o montante com o capital, né? Você vê que nessa fórmula de juros simples eu não tenho montante, e aí o que eu poderia fazer? Vou deduzir aqui rapidinho uma fórmula, o que eu sei que é o montante, pessoal? O montante, né, é o capital somado com juros. Então, no regime de juros simples, capital somado com juros, só que como é que eu calculo os juros na forma de regime de juros simples? Como a gente calcula os juros aí? Por essa fórmula aqui, ó. Os juros é a mesma coisa que capital vezes taxa vezes prazo, né? Então, eu vou trocar esse J aqui, nessa fórmula, por capital vezes taxa vezes prazo, tá certo? Então, ficaria com essa relação aqui, ó, montante, ó, capital, como tem nas duas parcelas, eu posso colocá-lo em evidência, fator comum em evidência, que multiplica 1 mais IN, tá certo? Então, tenho essa fórmula aqui para montante e capital no regime de juros simples, ok? Então, regime de juros simples eu tenho aí essa primeira fórmula, essa segunda fórmula. E para regime de juros compostos, eu vou usar só uma fórmula mesmo, que é aquela que a gente já está acostumado. Regime de juros compostos, eu vou usar aquela fórmula que é montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, tá certo? Então, basicamente são essas fórmulas aqui que eu vou usar, tá? Então, quando eu estiver no método racional de desconto juros simples, eu uso as fórmulas de juros simples, essa fórmula 2 aqui, essa aqui vai ser a nossa terceira, né? Quando eu tiver, ou posso usar também essa daqui, a 1, se eu quiser. Quando eu estiver no sistema composto, eu uso a fórmula de juros compostos, a mesma coisa para a modalidade de desconto comercial, tá? Então, dito isso, sabendo o que significa o simples e o composto nesse método, que é o uso de uma dessas fórmulas aqui, a gente vai então para o que é o desconto racional primeiro, tá certo? O que é o desconto racional? Pessoal, qual é a ideia então por trás disso? Eu vou fazer uma linha do tempo aqui, ó. E aí eu vou começar essa linha do tempo aqui no momento inicial, momento zero. Nesse momento aqui, uma empresa ela emite um título, uma nota promissória, né, por um determinado valor nominal, que é esse daqui. Então a empresa chega, você, sei lá, presta um serviço para um cliente, ela emite uma nota que vai vencer daqui a um determinado prazo, tá? E o valor desse pagamento que o cliente tem que fazer seria esse valor nominal, ok? Então essa é a ideia do valor nominal da nota. Então, o que acontece? Só que a empresa, ela, em algum momento, antes de chegar a data do vencimento, ela não pode esperar para receber esse valor, ela vai até o banco e aí ela propõe ao banco que o banco antecipe para ela o valor dessa nota, tá? E o banco topa fazer o negócio. Ele vai antecipar essa nota por um valor atual. O que é esse valor atual? É o valor nominal, só que retirado ali, descontado um determinado valor, que é o que o banco vai tomar para si como se fosse, entre aspas, juros, tá certo? Então, o valor atual é o valor nominal, só que é reduzido de um determinado desconto, tá? Eu vou ter um desconto aqui, tá ok? E aí, qual é a lógica? A gente tem várias formas de calcular, a gente tem basicamente duas formas, né, na verdade, de calcular esse tipo de desconto. O primeiro formato, que é o desconto racional,
ou por dentro, a gente vai partir do seguinte lógica, olha só. Por dentro quer dizer que eu vou sair de dentro da minha linha do tempo e vou partir para fora da minha linha do tempo. Eu vou sair nesse sentido aqui, eu vou olhar nesse sentido aqui. Tá certo? Eu vou partir daqui e chegar aqui. O que quer dizer partir daqui e chegar aqui? Quer dizer que usando qualquer uma das minhas fórmulas de montante e capital, o meu ponto de partida é o capital e o meu ponto de chegada é o montante. O meu capital, nesse caso, então, ó, coincide com o valor atual da nota do título ou da nota promissória, vamos dizer assim. E o meu montante, ele coincide com o valor nominal, tá? Então, no método racional de desconto, o que eu sei? Eu sei que o capital, C, ele faz o papel de valor atual, que é o A, da nota promissória, tá? E o que mais? Eu sei que o meu montante, que é o M, as fórmulas de juros, vai fazer o papel de valor nominal da nota, que é aquele valor programado para uma determinada data de vencimento, aquele valor que foi combinado para uma determinada data de vencimento, certo? Esse valor atual aqui, existem outras nomenclaturas que eu posso usar para ele, como por exemplo, valor líquido, tá certo? Que é o que o banco vai acreditar na conta da empresa, valor líquido. Ou eu posso chamar ele de valor presente também, tá certo? Valor presente. E aí quando eu uso essa nomenclatura valor presente, eu normalmente coloco essa abreviação aqui, PV, tá certo? Que é valor presente, só que em inglês. E o valor nominal é uma outra notação que pode ser utilizada para ele, é valor futuro. Tá certo? Valor futuro. Que eu posso usar também essa abreviação aqui. Tá bom? Então agora, pessoal, o que a gente tem aqui? Vamos seguir a lógica do processo aqui. Eu vou vir daqui do valor atual, que é o meu capital, né? E ele vai crescer até chegar num determinado montante, que é o valor nominal da nota. Sempre o valor atual da nota, ele é menor do que o valor nominal, porque o banco ele não vai acreditar na conta da empresa tudo aquilo que ela tem a receber. Ele vai acreditar um valor menor para retirar o seu desconto, tá certo? Esse desconto, nas fórmulas de juros, ele vai equivaler aos juros, tá certo? Então, o meu juros, nas fórmulas de desconto, o juros é o J, nas fórmulas aqui que a gente tem de cálculo de juros, né? Na minha situação aqui, ele equivale ao D, que é o desconto que eu vou ter, que o banco vai tirar, vai abater aí do valor nominal, tá bom? Ok? Então, agora a gente pode só desmembrar. Então, vamos ver o que acontece se eu usar a fórmula de juros simples, olha só. Se eu usar o regime de juros simples para calcular desconto racional. O que vai acontecer? A minha fórmula de regime de juros simples é essa fórmula 2 aqui, né? Essa fórmula 2, ela me diz o quê? Que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o prazo, tá? Então, o que é essa taxa? Essa taxa, o I, é a taxa de desconto. Taxa de desconto, tá certo? O que é o meu N? O meu N é o prazo de antecipação. É quanto tempo eu estou antecipando essa nota antes do vencimento dela, prazo de antecipação. Tá? Se eu quiser reescrever essa fórmula aqui, como é que ela ficaria? Quem é o meu montante aqui na minha situação? Olha só, o meu montante é a mesma coisa que o valor nominal, então vou trocar esse M pelo N. Quem é o meu capital? Aqui, no caso, o capital é o valor atual da nota. Eu vou trocar o C por A. Vezes 1 mais I vezes N. Só lembrando que esse valor atual ele vai aumentar aqui, do jeito que eu estou olhando, até chegar no valor nominal. Então, essa taxa aqui, ela é, vamos dizer assim, positiva, porque ela está fazendo eu crescer o valor, do valor atual para o nominal, se eu olhar nesse sentido. Tá certo? Então, eu tenho aqui a fórmula
para calcular, relacionar valor nominal e valor atual da nota usando o regime de juros simples, tá? E se eu quisesse obter o desconto aí, como é que seria o desconto? Olha só, aí eu falei para você que a gente tem que o desconto é equivalente aos juros, né? O desconto e os juros são coisas equivalentes. Então, eu poderia usar a fórmula de juros simples, a primeira ali do lado direito, capital vezes taxa vezes prazo. Só que o meu juros seria o quê? O desconto da nota. Seria o capital, quem é o meu capital aqui? É o valor atual, vezes quem é o I é a taxa e quem é o N é o prazo. Então, eu poderia ter essa fórmula aqui para o desconto se eu sei o valor atual da nota, tá certo? E aí, só lembrando, o que significa o desconto? O desconto significa o valor nominal, é a diferença entre o valor nominal e o valor atual da nota, tá? Sendo o valor atual aquilo que o banco acredita na conta do cliente. Então, eu tenho essas três relaçõezinhas para desconto racional quando eu estou usando o regime de juros simples, tá? E aí, se eu mudar o regime, então, se eu for para o regime de juros compostos, como é que ficaria? Como é que eu ficaria com isso aqui se eu for usar o regime de juros compostos? Tá? Então, regime de juros compostos, a gente tem essa fórmula 3 aqui, né? Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, né? Quem é que faz o meu papel de montante aqui? No caso, é o valor nominal, né? Então, eu teria N igual. Quem é que faz o papel de capital? É o valor atual da nota, aquele que é acreditado na conta, vezes 1 mais I elevado a N, tá certo? Ok? Essa é a fórmula que eu vou utilizar no desconto racional quando eu estiver trabalhando um regime de juros compostos, tá? Da mesma forma que no anterior aqui, eu poderia calcular o desconto da nota usando o que? O valor nominal subtraído do valor atual, tá? O significado do desconto não muda. Eu não tenho uma fórmula aqui direta para calcular os juros, né? Que seria o desconto diretamente a partir do valor atual, igual eu tenho aqui, porque eu não tenho uma fórmula simples assim para juros compostos e nem precisa, tá certo? Com essa daqui você consegue chegar nos dados que você precisa, com essas duas fórmulas aqui.